Olá, boa tarde. Neste fim de ano, o Jornal da Justiça, primeira edição, está fazendo a retrospectiva dos principais julgamentos em plenário virtual que marcaram o ano de 2023. A aplicação da chamada presunção da boa-fé e da legalidade no comércio de ouro, redução do número de integrantes do Conselho Nacional do Meio Ambiente e os novos critérios de cálculo para a pensão por morte para segurados do INSS e servidores federais. Esses foram alguns dos temas julgados. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e a retrospectiva 2023 já está no ar. O Supremo Tribunal Federal suspendeu em maio a aplicação da chamada presunção da boa-fé e da legalidade no comércio de ouro. Regina Souza acompanhou a decisão do plenário virtual. O colegiado referendou a decisão do ministro Gilmar Mendes, relator das ações apresentadas pelos partidos Verde, Rede Sustentabilidade e PSB. As legendas questionavam um trecho da lei que fixa critérios para a comercialização do ouro. Em seu voto, o ministro Gilmar Mendes entendeu que as mudanças na lei permitiram a expansão do comércio ilegal do minério, porque a chamada presunção da boa-fé e legalidade permitia a compra do ouro confiando apenas nas informações prestadas pelos próprios vendedores, principalmente sobre a origem. Gilmar Mendes determinou que o governo federal apresente, em 90 dias, um conjunto de regras de fiscalização para verificar a origem do metal. E foi em plenário virtual que os ministros julgaram decisões importantes sobre o meio ambiente em 2023. O STF derrubou o decreto que reduziu o número de integrantes do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Marta Ferreira acompanhou. Criado em 1981, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, foi estruturado para a proteção do meio ambiente com a participação da sociedade civil em decisões ligadas ao setor. Em maio de 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que reduziu de 96 para 23 o número de integrantes do Conselho. Desses 23, 10 eram representantes fixos do governo federal e 13 representantes rotativos sorteados, 5 de estados, 2 de municípios, 2 do setor empresarial e 4 de entidades ambientalistas. A Procuradoria-Geral da República então pediu a anulação desse decreto no Supremo Tribunal Federal. Para a PGR, houve violação do princípio democrático, do direito de participação na formulação de políticas públicas, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, além da proibição de retrocessos institucionais e socioambientais. Segundo a ação, o desequilíbrio entre representantes de interesses exclusivamente ambientais e os que representam outros interesses prejudica a função do Conselho na elaboração de políticas de proteção ao meio ambiente pela coletividade. A discussão foi levada para o plenário virtual sob a relatoria da ministra Rosa Weber. O julgamento começou em março de 2021. No voto, a presidente do STF destacou que o Executivo Federal, ao deter 43% do poder de voto no colegiado, em contraponto aos 30% do modelo anterior, assume uma posição de hegemonia e controle no processo decisório, eliminando o caráter competitivo e responsivo do CONAMA. Assim, Rosa Weber aceitou o pedido feito pela PGR. Só que um pedido de vista do ministro Nunes Marques suspendeu o julgamento, que foi retomado agora. Ele apresentou o voto vista seguindo o entendimento da relatora. O plenário, então, por unanimidade, decidiu que o decreto é inconstitucional. Também em maio, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de leis do Rio de Janeiro que estabeleciam normas sobre o licenciamento de veículos automotores e a fiscalização realizada pelo Detran. Anderson Arcoverde acompanhou.
A decisão foi tomada em julgamento no plenário virtual. Os ministros analisaram 2 leis fluminenses que mudaram normas sobre o licenciamento de veículos. A principal alteração foi que o licenciamento não poderia mais ser condicionado ao pagamento do IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, de multas e a vistoria de segurança e de emissão de gases poluentes. Todos os ministros acompanharam o voto do relator, Gilmar Mendes, de que apenas o Executivo pode propor leis sobre atividades dos servidores públicos e órgãos da administração. Além disso, segundo o relator, uma das leis invadiu a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte e contrariou o Código de Trânsito Brasileiro, que condiciona o licenciamento à quitação dos tributos e multas. As normas foram consideradas inconstitucionais. E fechando esse bloco da nossa retrospectiva sobre os julgamentos do plenário virtual, vamos acompanhar agora uma decisão do Supremo Tribunal Federal que validou a norma que permitia ao município de São Paulo prorrogar e relicitar contratos de parceria com a iniciativa privada. Marta Ferreira. A lei municipal é de 2022 e autoriza a prorrogação contratual, prorrogação antecipada e relicitação de contratos de parceria público-privada. 3 ações contestam a constitucionalidade da norma no Supremo. Uma proposta pelo PSOL, outra pelo PCdoB e a terceira pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom. Um dos argumentos apresentados pelos partidos foi de que o município não poderia ter estipulado essas regras, porque, conforme a Constituição, apenas o governo federal teria legitimidade para isso. Alegam ainda que a lei de São Paulo criou novas normas e critérios diferentes das regras federais, sem tratar de particularidades locais. Já a Atricom destaca que houve violação do processo legislativo, uma vez que a proposta tramitou na Câmara Municipal de São Paulo em apenas 4 dias, tempo muito inferior aos 30 dias previstos em lei. A entidade também aponta desrespeito aos preceitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e os princípios da eficiência. As ações foram levadas para análise em sessão no plenário virtual sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Ele julgou os pedidos improcedentes. Para o ministro, a norma traz instrumentos que permitem acompanhar as mudanças nos contratos, diminuindo gastos e proporcionando maior celeridade e economia. Tudo em prol do benefício do interesse público. No voto, Gilmar Mendes destacou ainda que na lei questionada não foram estabelecidas normas gerais sobre licitação e contratação. O que se verifica é apenas a disposição de mecanismos de gestão contratual relacionados à discricionariedade do administrador, ou seja, não há criação de novas figuras ou institutos de licitação ou contratação, de modo que a legislação municipal, em momento algum, adentra em temas de caráter geral. Assim, votou pela validade da lei municipal. O entendimento de Gilmar Mendes foi seguido pelos demais ministros, vencido o ministro Edson Fachin. E a seguir, na nossa retrospectiva sobre os principais julgamentos do plenário virtual, você vai acompanhar a decisão que manteve a punição a partidos que desrespeitam a cota de gênero nas eleições. A gente volta em instantes. Não saia daí. Estamos de volta com a retrospectiva dos julgamentos do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Em maio, os ministros declararam inconstitucional a regra que permitia que os estados e o Distrito Federal pudessem responder a ações em qualquer comarca do país. Também foi derrubada a obrigatoriedade de que depósitos judiciais sejam feitos somente em bancos públicos. Renato Rosa tem as informações. Os governos do Rio de Janeiro e do Distrito Federal questionaram no Supremo vários pontos do Código de Processo Civil que tratam do foro de ações de execução fiscal. O voto do ministro Dias Toffoli, relator do caso, foi seguido por unanimidade quanto à maioria dos dispositivos questionados.
Já em relação à fixação de competência do domicílio do autor nas ações contra os estados e o DF e do executado, nas execuções fiscais ajuizadas pelos entes públicos, prevaleceu o voto parcialmente divergente do ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas, inseridas nos limites territoriais do estado ou do DF, que figure como réu. Também foi derrubada a obrigatoriedade de que os depósitos judiciais e de requisições de pequeno valor sejam feitos somente em bancos públicos. O ministro Dias Toffoli observou que não há justificativa para essa exclusividade. O ministro Luiz Roberto Barroso alertou que se constata uma possibilidade sistematicamente indesejada de escolha de foro, em detrimento da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, elementos que inspiram o fortalecimento do sistema de precedentes. Justificou que, enquanto a União e suas autarquias possuem representação em todo o território nacional, as Procuradorias Gerais dos Estados, do DF e dos municípios não atuam por todo o país. O relator citou resolução do Conselho Nacional de Justiça nesse sentido e jurisprudência do Supremo de que os depósitos judiciais não são recursos públicos e não estão à disposição do Estado. São, na verdade, recursos pertencentes aos jurisdicionados. Em outro julgamento realizado no primeiro semestre deste ano, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a lei que regulamenta as chamadas ADPFs, as arguições de descumprimento de preceito fundamental. Os ministros seguiram o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Acompanhe os detalhes com Daniela Ramalho. A ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, é um tipo de ação usada para questionar a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo que esteja violando um preceito fundamental da Constituição. Os preceitos fundamentais são os princípios e normas consideradas essenciais ao ordenamento jurídico. A Lei 9.882, de 99, regulamentou a utilização e análise da ADPF. Mas essa lei foi questionada ao Supremo Tribunal Federal pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB questionou a ADPF incidental, o poder geral de cautela, os efeitos vinculantes e erga omnes e a possibilidade de modulação temporal dos efeitos. Entre os argumentos, a ordem afirmou que a lei afronta os princípios do devido processo legal, do juiz natural, da divisão de poderes e da legalidade. O relator aqui no Supremo Tribunal Federal foi o ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro destacou que, apesar de ter sido regulamentada apenas em 99, a ADPF foi prevista no texto original da Constituição de 88. Segundo Luiz Roberto Barroso, a previsão impugnada não viola os princípios do juiz natural ou do devido processo legal, mas permite a decisão de uma mesma questão de direito, de forma isonômica e uniforme, o que contribui para maior segurança jurídica. Os demais ministros acompanharam o voto do relator. A decisão que declarou inconstitucional o cancelamento de precatórios e requisições de pequeno valor federais não resgatados no prazo de 2 anos não tem efeito retroativo. O entendimento foi fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sessão virtual realizada em maio. Vamos conferir na reportagem de Daniela Ramalho. A decisão sobre o cancelamento de precatórios foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal em junho do ano passado. Uma lei de 2017 definia que, se o credor não resgatasse no prazo de 2 anos o precatório ou requisição de pequeno valor expedidos, o dinheiro depositado nos bancos públicos voltaria para os cofres públicos. Os ministros entenderam que a norma afronta os princípios da segurança jurídica e da garantia da coisa julgada. Por isso, invalidaram a lei. Mas, em embargo de declaração, a Advocacia Geral da União pediu a modulação temporal dos efeitos da decisão.
Segundo a AGU, se o governo fosse obrigado a pagar os precatórios cancelados desde o início da vigência da lei, o prejuízo seria superior a 15 bilhões de reais. Em julgamento no plenário virtual, os ministros acompanharam o voto da presidente do STF, ministra Rosa Weber. Ela considerou que o impacto no planejamento financeiro da União poderia comprometer a efetivação de políticas públicas. Com isso, ficou definido que os efeitos da decisão que declarou a lei inconstitucional só devem ser contados a partir do dia 6 de julho do ano passado. E fechando mais um bloco da nossa retrospectiva sobre os julgamentos em plenário virtual, o Supremo Tribunal também decidiu invalidar uma norma do Acre que permitia a convocação de suplente em caso de licença de deputado estadual para tratar de assunto particular. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra um dispositivo da Constituição do Acre que prevê a convocação do suplente do deputado estadual em caso de afastamento do titular para tratar de interesse particular sem remuneração por mais de 60 dias, sem que haja a perda do mandato. Ao analisar o pedido da PGR, a relatora ministra Carmen Lúcia entendeu que a Constituição Federal determina que, no caso de deputados federais e senadores, o suplente será convocado em caso de vacância do cargo, quando o titular assumir outra função ou se afastar por mais de 120 dias. Segundo a ministra, essa regra deve ser aplicada também pelos estados. Ainda, segundo a relatora, a convocação do suplente por afastamento para tratar interesse particular por 60 dias contraria a soberania popular e facilita a alternância excessiva do representante eleito durante o mandato. Todos os ministros seguiram a relatora. No próximo bloco, vamos mostrar a decisão do STF que validou os novos critérios de pensão por morte para segurados do INSS e servidores públicos. Eu volto já, não saia daí. Estamos de volta com a retrospectiva 2023. Em maio, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal decidiu que servidores de nível médio do Paraná não podem ser incluídos na carreira de auditor fiscal, que exige nível superior. Os ministros entenderam que a legislação do Estado, que permitia a mudança, vai contra a exigência de concurso público prevista na Constituição Federal. Viviane Novaes. A decisão foi tomada com base no julgamento de uma ação movida pela Procuradoria-Geral da República. A PGR questionou trechos de duas leis complementares do Paraná que unificavam os cargos de agente fiscal 1, 2 e 3 numa só carreira, chamada de auditor fiscal. Para o Supremo, a unificação dos cargos 1 e 2 é constitucional, porque eles exigem ensino superior e têm atribuições semelhantes. Já o cargo 3 é de nível médio e, por isso, não pode fazer parte da carreira de auditor fiscal, o que vai contra a exigência de concurso público prevista na Constituição. No voto, o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, disse: servidores com nível médio passaram a fazer parte de uma nova carreira com atribuições distintas da carreira para a qual fizeram processo seletivo, em clara violação à exigência constitucional de concurso público. A maioria dos ministros seguiu o voto de Luiz Roberto Barroso e vedou a equiparação da carreira de nível médio à de nível superior. E os servidores do cargo 3 não poderão continuar exercendo a função de auditor fiscal. A decisão vale a partir da data da publicação da ata do julgamento. Isso quer dizer que as atividades realizadas pelos servidores antes da decisão continuam válidas. Para fins de aposentadoria, o tempo de serviço também será computado. Também em junho, os ministros do Supremo Tribunal Federal invalidaram trechos do texto da Constituição do Espírito Santo sobre Procuradoria Estadual. Os dispositivos tratavam de equiparação remuneratória, foro privilegiado e limites da atuação da Procuradoria da Assembleia Legislativa. A repórter Marta Ferreira tem mais detalhes. A
A ação foi proposta pelo governador capixaba, questionando artigos da Emenda Constitucional do Estado número 35 de 2001, editada pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A norma estadual trata da carreira dos procuradores do Estado. Na ação, o governador afirma que os dispositivos são inconstitucionais por ter equiparado os subsídios dos integrantes da Procuradoria-Geral do Estado e da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa. Também questionou o fato de a norma atribuir aos procuradores da Assembleia a função de representar o poder legislativo, judicial e extrajudicialmente. Assim, aponta violação ao princípio da separação dos poderes, pois usurpa da competência privativa do governador de iniciar o processo legislativo quando a matéria trata da criação e da atribuição de cargos públicos, assim como do pagamento dos servidores estaduais. A ação foi levada para julgamento no plenário virtual e o pedido foi julgado procedente em parte. Para os ministros, a equiparação de integrantes das duas carreiras que têm funções distintas viola a Constituição Federal, porque a proposta da mudança deveria partir do governador do Estado. Também decidiram que é inconstitucional artigo que estabelece que os advogados do Estado e da Assembleia Legislativa serão julgados e processados perante o Tribunal de Justiça em relação à representação judicial e extrajudicial do Poder Legislativo. O relator entendeu que a atuação dos advogados se limita aos casos em que o Legislativo, em nome próprio, defende sua autonomia e sua independência frente aos demais poderes. Nesse ponto, a decisão também foi unânime. Já quanto à nomeação do Procurador-Geral do Estado, que deve estar entre os integrantes da carreira, a maioria entendeu que a norma é válida. Os ministros ainda modularam os efeitos da decisão quanto à remuneração dos procuradores e quanto ao foro privilegiado. E no mesmo mês, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucionais os novos critérios de cálculo para a pensão por morte para segurados do INSS e servidores federais. A nova regra foi incluída por uma emenda constitucional de 2019. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A decisão foi em plenário virtual. Os ministros consideraram válido o artigo 23 da Emenda Constitucional 103, conhecida como Reforma da Previdência, que fixou novos critérios de cálculo para a pensão por morte no regime geral e para servidores públicos federais. O texto prevê que a pensão por morte concedida a quem ficar viúvo seja equivalente a 50% do benefício do segurado. Cada dependente terá direito a uma cota de 10% até atingir o valor integral da aposentadoria. Quando houver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será de 100%. Na ação que questionou o texto aqui no STF, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais alegou que houve redução desproporcional da pensão por morte paga pelo INSS. Mas o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu que a mudança não ofendeu o princípio da vedação ao retrocesso social. Ele lembrou que a pensão por morte não tem natureza de herança e o objetivo do benefício é que os dependentes possam se reorganizar financeiramente. 7 ministros acompanharam o voto do relator. Eles também consideraram que a mudança não afronta direitos adquiridos, expectativas legítimas ou segurança jurídica, porque só valem para os casos de falecimento do segurado após a promulgação da emenda. E a nossa retrospectiva de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais algumas decisões importantes que marcaram os julgamentos em plenário virtual em 2023. Espero você. Tchau!